O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Helena Pereira, David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Continuamos por aqui, atentos à política nacional e ao mesmo tempo a contar os dias da guerra na Europa. Já vamos em 14, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram de um lado e de outro, nem quantas foram presas na sequência de manifestações na Rússia contra a invasão. Sabemos que os refugiados já são mais de 2 milhões e temos-los visto chegar a vários países, incluindo ao nosso. Chegaram hoje alguns que foram recebidos pelo Presidente da República. Já aqui dissemos uma vez que a guerra é lá longe, mas as consequências estão cada vez mais perto. Uma delas, como todos sabemos, e foi a que nos chegou mais depressa, foi a subida dos combustíveis que resulta de uma crise global do petróleo que é indissociável da situação na Ucrânia. A esse propósito, o Governo convocou para esta semana, e já se realizou, uma reunião da concertação social em que se discutiu este assunto. Não queria entrar muito nas medidas exatas anunciadas, uma delas sabemos que foi o reforço do desconto do ISP, mas queria ouvir-te sobre isto, São José. Depois da pandemia, a inflação, a guerra, achas que o Governo tem resposta para mais esta crise? E o modelo de sociedade do PS parece estar posto à prova. Será que sobrevive? Bom, em última instância podemos perguntar o que é que vai sobreviver em termos globais e em termos da própria Europa. É evidente que a situação de guerra que se vive na Europa, e em que Portugal está envolvido por via da NATO e por via da União Europeia, e bem, que tem estado a atuar bem, e de forma célere e reta, perante uma guerra bárbara, inqualificável. É evidente que esta situação de tensão e de guerra vem trazer e vem interromper décadas de paz na Europa, uma paz associada a um progresso social e a uma melhoria das condições de vida em geral das populações, que agora é interrompida e que já está a ser interrompida. De uma forma mais dramática para quem vive na Ucrânia, que teve a sua vida destruída, mas que vai ter consequências naquilo que é uma economia de guerra em toda a Europa e em termos internacionais também. Portanto, nós estamos a começar a assistir a um momento que é caracterizado não só por uma subida exponencial e rápida e sucessiva de preços, como podemos também chegar a um momento em que vamos passar por momentos de escassez de produtos, escassez de matérias-primas. Portanto, o que vem aí não é nada bom. Não é nada bom. Era importante que esta guerra fosse travada o mais rapidamente possível, mas como se percebeu da parte de Putin, não há qualquer flexibilidade para negociar o que quer que seja. Portanto, esta guerra vai se prolongar, temo que se vá prolongar, e que a situação, a qualidade de vida na Europa vai ser terrível, mesmo para os países onde a guerra não se vive diretamente. E nem sabemos se a guerra irá escalar a outros países, que não só a Ucrânia, que o teatro de guerra se alastra a outros países que não só a Ucrânia. Neste momento, eu creio que está tudo, ninguém pode prever nada. Quanto à resposta que o governo português pode dar, o governo português está a dar a resposta que pode dar neste momento, porque estamos no início, estamos num momento muito inicial de ter consequências sobre a economia desta guerra,
E, portanto, por agora, e penso que durante vários meses e até os primeiros anos, o governo português consiga gerir a situação sem que as consequências sejam muito drásticas para a população portuguesa, até porque o governo português tem um chapéu de chuva importante, que é a União Europeia. Era isso que eu te ia Portanto, perguntar, pronto, justamente. há uma coordenação de políticas de intervenção social que vão ser esguiçadas, como foram na pandemia, a nível europeu. E, portanto, aí há uma espécie de um chapéu de chuva, de uma proteção que dá alguma segurança aos portugueses, não é? Agora, penso que os tempos que vêm aí não são nada bons e admito... Eu sou filha de duas pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial. Sou chamada de filha neta e, portanto, sou dos últimos de 6 irmãos e os meus pais viveram a Segunda Guerra Mundial como jovens adultos. E o meu pai, nomeadamente, esteve ligado a uma coisa que oficialmente não houve em Portugal na altura, mas que houve, que foi o racionamento alimentar. Portanto, a distribuição de produtos dentro do país, o abastecimento, para que não faltasse carne no sul, trigo para o pão no norte, organização de comboios e de transporte de mantimentos. E, portanto, as economias de guerra causam um grande desgaste nas sociedades. Eu sei que os meios hoje são outros, eu sei que a globalização é outra, eu sei que felizmente estamos integrados na União Europeia, mas admito que vão ser tempos muito difíceis, que a perspectiva até do que iria ser o alegre crescimento do país com o PRR, que tudo isto esteja posto em causa. E Sim. que a situação que António Costa vai ter que gerir, mesmo tendo uma maioria absoluta, vai ser muitíssimo difícil. Não penso que isto vai ser nada fácil. Eu estava a ouvir-te falar e a pensar precisamente nisso. Há um lado de toda esta gestão, de toda a gestão que vai ser precisa, que passa pela União Europeia, não é? Vai passar Sim. por uma resposta conjunta. Conjunta. Aliás, é que já foi dada na pandemia, como eu disse, e está a ser dada a nível dos refugiados. Portanto, o enquadramento jurídico com que estamos a receber estes 2 milhões de refugiados que já saíram da Ucrânia, que estão a ir para outros países na Europa, o enquadramento está a ser feito ao nível de todos os países europeus e ao nível central da União Europeia. Portanto, a facilidade de concessão de livre trânsitos, não é? De licenças de residência. Acho que desta vez até há menos dissonâncias do que na pandemia. Na pandemia já se verificaram algumas e desta vez... Sim, porque a gravidade da situação é muito maior, não é? Isto é muito mais grave que a pandemia. E porque o facto da União Europeia ser um projeto de paz significa que ela também não está propriamente preparada para, ou não está no seu projeto inicial, responder a uma guerra, não é? Sónia, a questão é que se a União Europeia, por via da NATO, se envolve na guerra, a escalada pode chegar ao disparar de armas atómicas. E mesmo que isso não aconteça com armas atómicas, com o armamento convencional, a Rússia passa a bombardear outros países de fronteira, não é? Quer dizer, tivemos, São José, tivemos à beira disso agora com a disponibilização da Polónia de enviar MiGs. Sim. Mas o Biden travou isso imediatamente. Exatamente. O Biden sabe que não pode envolver a NATO nisto. Uhum. A NATO tem que fazer tudo enviando material, enviando apoio para a Ucrânia. E deve fazê-lo. Porque o que está aqui em jogo é a defesa de um modelo de civilização que não pode deixar de ser defendido. E está a fazê-lo bem. Mas o risco de escalar é imenso. E mesmo que não escale para o nível atómico, pode escalar ao nível de armamento convencional, que vai agravar ainda mais a situação. Do nível de vida, eu temo
que vêm aí tempos muito negros para as populações em geral. Terríveis para quem vive na Ucrânia neste momento. Aquilo é o absurdo completo. Aquilo é uma barbárie. Mas as consequências desta guerra a nível europeu vão ser grandes. Podemos manter-nos no campo do governo e da guerra ao mesmo tempo. Helena, entrevistaste ontem o ainda ministro João Gomes Cravinho, na Hora da Verdade, que é um programa que o Público tem em parceria com a Renascença. E ao ser interpretado sobre a decisão da Alemanha de aumentar para 2% do PIB o orçamento da defesa, o ministro disse: obviamente que quando aumenta a insegurança tem de aumentar o investimento. Um eventual aumento a imitar este da Alemanha seria razoável num país como Portugal? Bom, pelas afirmações como dizias bem, do ainda Ministro da Defesa, parece claro que o Governo em funções já terá discutido o assunto e que parece haver vontade de aumentar o investimento. Vamos ver em que montantes. A meta de 2% é uma meta que a NATO há muitos anos tem vindo a insistir com os países para chegarem lá. A Alemanha tem sido um dos que resistiu mais e por isso é que é importante esta mudança da posição da Alemanha. Nós, no ano passado, gastámos cerca de 1,55 e o nosso compromisso é, até 2024, gastar 1,68. E como o Ministro dizia, vai ser fundamental aqui o Orçamento de 2023, porque é nesse que se vai perceber, e vai haver uma cimeira da NATO agora em Madrid em junho, e portanto esse calendário que está acordado até 2024, agora vai ser negociado outro calendário mais extenso e que possivelmente chegará aos 2%. Eu não sei se todos os países vão querer chegar rapidamente aos 2% ou não, se vão demorar 2 anos ou 10 anos, isso vamos ver. Para não falar só em percentagens, para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar, o Orçamento de Estado de 2022, que é aquele que foi chumbado, que agora vai ter que ser refeito, previa 2,4 mil milhões de euros para a defesa, o que significa um aumento de 228 em relação ao ano anterior. E no ano anterior, em vez de ter crescido, tinha havido um decréscimo de 28 milhões. Portanto, nós andamos sempre aqui a subir, a descer, a subir, a descer. E há aqui outra coisa que tem a ver com, para estas contas, conta o orçamento previsto, que inclui a Lei de Programação Militar e normalmente todos os anos o dinheiro fica além daquilo que está orçamentado, portanto, estes valores nunca são, na realidade, aquilo que acontece no terreno. E nos anos em que o Ministro das Finanças foi Mário Centeno, e que houve algumas cativações para se obter um sustento orçamental, um dos ministérios mais penalizados com as cativações era o da Defesa, que chegou a ter 2 anos com 200 milhões cativados. E o próprio ministro assumiu isso, dizendo que pronto, foi aquilo que foi na altura, era um esforço solidário de todos os ministros. Ele riu-se e disse realmente, pronto, tive que aguentar, como os outros, todos, pronto. Solidariamente. Exatamente. Agora, se nós olharmos só para eu insistir aqui um bocadinho com os números, tenho aqui outros números, que é, se olharmos com atenção, verifica-se deste dinheiro todo, deste bolo que Portugal tem ao seu dispor na defesa, 80% do dinheiro vai para pagar salários, 80%, nós temos cerca de 34 mil militares nesta altura, 11% vai para investimento, que é o tal dinheiro da programação militar para comprar novos equipamentos, ou renovar, atualizar aqueles que existem, e uma pequena parte, 9%, vai para operações. Portanto, se olharmos para o dinheiro, realmente a maior parte da fatia vai para, no fundo, pagar os efetivos e ter a funcionar a atual estrutura de defesa que temos. Em termos de forças que a gente pode projetar para o exterior, o que se está a falar agora realmente irem 174 militares para a Roménia. O ministro assume que podem ir mais e assume que tem 1049 em 5 dias para serem chamados para a NATO se for preciso.
Estes que vão para a Roménia vão num exercício conjunto, já estava previsto, e vão funcionar como presença de dissuasão, exatamente, não é? Presença de dissuasão só, para que não haja qualquer tentativa de provocar a NATO. Agora, perguntas, mas isto será execuível? A opinião pública está preparada para isto, para este aumento? E sobretudo há uma Nós pergunta também... que vocês fazem ao Ministro das Exatamente. Finanças, que é, isto é metade, o aumento, esse aumento previsto ou falado, equivaleria à metade do orçamento da educação. Portugal Exatamente. está preparado para isso, não é? Nós estivemos a fazer as contas, o orçamento da educação é 7,8 mil milhões, portanto, se nós aumentarmos, podemos ficar perto dos 4 mil milhões da defesa. Claro que o orçamento da educação pode também sofrer um aumento igual, mas não sei. Uma coisa é falarmos em milhões de uma forma muito fria, outra coisa é compararmos o orçamento da defesa com a saúde, com a da educação. O Ministro diz que ainda não tinha feito essas contas, eu acho que mais tarde ou mais cedo elas irão ser feitas, essa proporção. Parece-me que em todo o clima dos países europeus as pessoas são compreendem melhor, perante a situação que se vive, o investimento em defesa. Nós ainda esta semana publicávamos uma sondagem do Instituto Europeu feita antes da invasão da Ucrânia, em que a maior parte das pessoas, mais de 50%, até era favorável à criação do exército comum, que é uma coisa que o nosso governo e tanto as forças maioritárias, o PS como o PSD, são contra. E aprovaram na Assembleia da República uma resolução a dizer que sim, querem interoperabilidade e concertação de meios, mas não querem um exército comum, porque isso obrigaria cada país a especializar-se em cada tipo de força, de ramo ou mesmo mais específico de especialidade militar, e são contra. Mas a verdade é que realmente acho que nunca vivemos um clima em que se percebe que, de alguma maneira, pelo menos reativamente, pode fazer algum sentido investir mais nestas áreas, vamos ver. Sim, era o tal projeto de paz, não é? São dezenas de anos de paz. E há aqui, exatamente, é só outra coisa para acrescentar, e há aqui outro fator, que é este governo tem maioria, o futuro governo que vai tomar posse será um governo de maioria absoluta, portanto pode facilmente aprovar isso no orçamento. Imaginemos que estávamos com um governo como o anterior, em que tinha que pôr dinheiro para a defesa, e sabemos que o PC e que o Bloco eram contra, portanto seria muito complicado. Os eventuais parceiros... Exatamente, portanto é muito mais fácil também para este governo, para o futuro governo, António Costa, lidar com esta situação. Embora seja uma guerra e nada seja fácil. David, vamos para outro terreno de guerra, entre aspas, o PSD. Temos publicado algumas notícias sobre o que espera o partido nos próximos meses, até às eleições internas do verão, e hoje mesmo a Sofia Rodrigues e a Margarida Gomes escrevem que o ex-ministro Miguel Poiares Maduro está a fazer contactos para decidir se avança e que Carlos Moedas está pressionado também para concorrer. O que é que isto significa verdadeiramente? Significa que o PSD não está contente com os que já se perfilaram como possíveis candidatos ou é outra coisa? Aqui, simplificando a conversa, os sociais-democratas historicamente são difíceis de agradar no que diz respeito a lideranças, em particular na história mais recente, se pensarmos desde Cavaco Silva, foram mais as vezes em que os militantes não se identificaram ou pelo menos mostraram grandes divisões relativamente com os seus presidentes e relativamente às suas lideranças. E isso aconteceu mais vezes do que propriamente períodos em que tenha havido líderes incontestados. Nós pensarmos desde Cavaco, pelo meio houve passos, e que mesmo assim teve mais oposição interna do que, por exemplo, se pensarmos em António Costa. E podem dizer, António Costa é primeiro-ministro e quando se é primeiro-ministro, está bem, mas Passos também foi primeiro-ministro e não foi por isso que deixou de haver bastantes dissidências, inclusivamente com pessoas e militantes, alguns com algum peso, a saírem na altura, inclusive, do partido. Mas a verdade é que nestes últimos anos tem havido sempre lideranças difíceis e contestadas. Podíamos enumerar várias pessoas, mas estou-me a lembrar de Marcos Mendes, Ferreira Leite, Menezes, etc. Pronto, quanto à tua pergunta em concreto e àquilo que nós escrevemos hoje,
e vem precisamente, falava de Passos, vem precisamente da ala passista, o Poiares Maduro. Ele está, de facto, nesta altura, em contactos para perceber se tem apoios, e sabemos também que ele avançará se tiver condições, ou pelo menos garantias, de que teria um resultado honroso. Nós sabemos também que Poiares Maduro é uma figura que consegue captar aqui alguns passistas, também da ala de Rui Rio, até O porque... próprio foi ministro de Passos Coelho, não é? E colaborou com o Exatamente. Rui Rio no Conselho Exatamente. no Sim, Conselho sim. Consultivo do Conselho Estratégico. Sim, mas foi sempre uma pessoa também bastante, como é que é dizer, com intervenções moderadas e equilibradas. Nunca se mostrou alguém divisível. Inclusive chegou a ter propostas distintas daquelas que eram apresentadas pela liderança de Rui Rio, mas, no entanto, sempre com uma atitude bastante diplomática, se quisermos. E nós sabemos que ele pode ser uma opção até, inclusive, para passistas que se identifiquem menos com o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que também é alguém que recolhe aqui muitos apoios desta ala passista, até porque foi líder parlamentar de Passos Coelho. Aquilo que se percebe é que no PSD também, por outro lado, e falando de Luís Montenegro, se quer evitar muito uma espécie de entronização de um candidato único, pela razão pela qual também há movimentações por forma a garantir que há aqui uma disputa, até o que se calhar garantiria maior legitimidade à próxima liderança. Mas nós sabemos que, por exemplo, o Presidente da Câmara de Aveiro, Ribal Esteves, está a considerar avançar e disse ao público que tomará, em princípio, uma decisão já na próxima semana. Há também o número 2 da Câmara de Cascais, Pinto Luz, que já foi candidato e que também poderia repetir uma candidatura. Ele era o número 1, ou foi o candidato número 1 da lista da oposição ao Rui Rio no Conselho Nacional. Há também nomes que continuam a ser falados, ainda que talvez com menos preponderância, pelo menos nesta altura, mas que não podem ser descartados, como Moreira da Silva e Paulo Rangel. No entanto, sem dúvida nenhuma, há aqui uma espécie de... Carlos Moedas é aqui uma espécie de novo Dom Sebastião do PSD, ainda que se esteja a ansiar pelo regresso e alguém que nunca esteve, e aqui o nunca esteve leia-se na liderança, não é? Porque nós sabemos que este sebastianismo social-democrata que durou aqui nestes últimos anos em torno de Passos Coelho parece passar agora bastante para o Presidente da Câmara de Lisboa. O PSD sempre gostou de sebastianismos. Exato, sim, desde Sá Carneiro, não é? Se pensarmos, sim. Sempre, não, e mesmo mais recente, quando o Durão Barroso, antes de entrar para a liderança também, ai que ele vem aí, agora é o Passos Coelho, ai que pode vir aí, agora é o Carlos Moedas. É sempre muito romanceado, estes processos são sempre muito romanceados no PSD. Mas pronto, como eu disse, há movimentações na Distrital de Lisboa para que Carlos Moedas avançasse. E nós sabemos que Moedas, aquilo que lhe falta em termos de notoriedade política, que irá conquistar seguramente enquanto líder da Câmara da Capital, mas também notoriedade mediática, sobra-lhe em apreço não só dos militantes do PSD, mas também muito, e isso tem valor e capital político, do Presidente da República, porque convém recordar que Marcelo Rebelo de Sousa há muito que aponta Carlos Moedas como uma espécie de reserva para o futuro do PSD, e sabemos também que Marcelo continua sempre muito ativo na procura de informações sobre a vida interna do PSD. Contudo, Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa até pelo menos 2025. Até 25, mas é precisamente isso. Mas as eleições, teoricamente, serão só as legislativas em 26. Nesse sentido, Moedas poderia perfeitamente ser líder do PSD e Presidente da Câmara, não seria inédito. O António Costa não, tinha de assumir que só fará um mandato. Precisamente, exatamente, era o que eu ia dizer, porque ele aí teria que assumir que seria Presidente da Câmara de Lisboa apenas num único mandato, porque não se podia recandidatar, sabendo-se que passado um ano, sensivelmente, seria candidato a legislativas. Eu acho que será interessante acompanhar. Mas só um pequeno pormenor, já falámos disto num programa anterior, que nós sabemos também que será um calvário para o próximo líder do PSD, porque as eleições estão longe, terá que passar por novas diretas. Não sei se Moedas quer esse tipo de desgaste ou se prefere esperar. Possivelmente não haverá nenhuma candidatura de Moedas nesta altura, há pressões para que ele avance, mas provavelmente ele preferirá resguardar-se e aproveitar esse tal sebastianismo que surge aqui em torno do seu nome para
se calhar não nas diretas deste ano, mas nas diretas portanto, de 24, aí sim, se calhar surgir como candidato à liderança do partido, mas pronto, há sempre aqui uma enorme margem para especulação. Só de notar também uma coisa que nós escrevemos hoje, é que, em princípio, as propostas que serão discutidas no Conselho Nacional do PSD na próxima segunda-feira apontam para diretas em junho e congresso em julho. Há aqui alguma diferença nas datas, mas será nestes meses que... Mas há muito tempo a se apresentarem candidatos, não é? Há muito tempo e vai ser longo o processo. Claramente percebe-se que a partir do momento em que esteja definido o calendário, vão começar a posicionar-se no terreno em concreto e a surgir candidaturas, ou diria que pelo menos 2, e seguramente será uma disputa bastante animada, parece-me. Olha, sobre o PSD só me apetece dizer uma coisa, é que tem sido uma lástima assistir a um processo de sucessão em que tão lento, em que ninguém quer mudar nada, toda a gente está disposta a esperar 7 meses por ter um novo líder. Acho que nunca se viu uma coisa assim, portanto não sei quem é que se vai apresentar para além de Montenegro, mas acho que era importante realmente haver mais candidatos, senão parece realmente que o PSD está nas ruas da amargura, ninguém lhe quer pegar, a não ser o Luís Montenegro. Portanto, há pessoas preocupadas com o futuro do PSD, portanto, quer dizer, haja alguma agitação, sirva a campanha interna também para fazer uma campanha mais dinamizadora para as pessoas perceberem que o PSD existe, porque neste Enquanto momento afirmação política, não existe, exatamente. É surreal isto tudo. E repara, Helena, que em dezembro, ou melhor, depois de se saber que o orçamento tinha chumbado, havia toda a pressa do mundo, não é? Havia toda a pressa do mundo para fazer eleições internas. E de repente houve uma debandada. E de repente já não há pressa nenhuma. Não, mas aí havia eleições legislativas isso. a 30 de janeiro, não é? Portanto, mas vê lá se isso não é uma visão muito... utilitarista, não é? É um bocadinho utilitarista, acho que sim. Do partido em si. Interessa-me quando há eleições, quando não há eleições, fica para... É verdade, sim, mas também, e aqui, fazendo aqui um bocado o papel de advogado do diabo, acho que há um pormenor que também não podemos aqui desconsiderar, que é, estes processos todos, estas convulsões todas no seio do PSD também fazem com que haja um enorme cuidado para não afrontar a liderança, porque sabe-se como Montenegro foi penalizado quando afrontou a liderança do Rio, ele mudou completamente de atitude. Mas agora a liderança está demissionária, eu creio que seja mas não querem, não, mas eu acho que as pessoas não querem afrontar Rio para que os apoiantes de Rio, os militantes que se identificam com Rio, não fiquem mal impressionados, se quisermos. Eu acho que há aqui um bocado esse cuidado. Mais uma vez, é um bocadinho utilitarista, porque não vou querer seguir aquele eleitorado porque ainda me pode ser útil. Claro que sim. Portanto, é tudo demasiado pensado, demasiada estratégia, sim, e o partido, enquanto isto tudo, está num impasse terrível, como diz a Helena, parece que ninguém o quer. E enquanto isso, um governo que é governo a prazo, digamos assim, navega calmamente, apesar das águas agitadas da conjuntura económica, da conjuntura da guerra, portanto, eu bem a calhar para o PS e o governo. Eu creio que este mês e tal, mês e uma semana, em que a repetição das eleições na Europa obriga a atrasar a tomada de posse do governo e, antes disso, da Assembleia, veio também criar uma bolsa de congelação na própria definição do PSD. O país político está congelado com este adiamento das eleições, com esta repetição das eleições e adiamento da entrada em vigor da próxima legislatura. E, portanto, o clima, não acho que seja tanto estratégico, mais tático, com que os putativos candidatos à liderança do PSD estão a agir, creio que tem a ver com isso, ainda por cima agora, quando há quase 3 semanas que vivemos em guerra. Porém, eu estou convencida que a partir do dia 14, quando for marcado o Conselho Nacional do PSD, marcar as datas das diretas e do Congresso, que as candidaturas vão começar a surgir, vão ser mais do que uma, seguramente, e quase de certeza, eu não aposto porque não aposto, mas estou convencidíssima que Carlos Moedas não será candidato
à liderança do PSD antes de cumprir o primeiro mandato na Câmara de Lisboa. Eu também Ele acho ele precisa desse capital político, não há pressa. O Exato. próximo líder do PSD vai ter que aguentar 4 anos e tal. Portanto, será sempre um líder de transição. E quando estivermos após as autárquicas, que serão em 25, há tempo para então preparar uma candidatura a primeiro-ministro do líder do PSD, que nessa altura sim poderá ser eleito como líder do PSD, Carlos Moedas. Exato, mas Por isso era o que eu agora, estava a acho dizer, que é... em 25. Sim. Teria um ano até. Eu Sim. concordo, só a sublinhar isto, eu concordo com o que a São José disse em grande medida, mas atenção a uma coisa, este congelamento também foi propiciado ainda antes da repetição das eleições, ou da decisão Sim, para mas as foi eleições, porque o prolongado. Rui Rio logo disse isso. Sim, mas foi prolongado, está a ser É prolongado. verdade, é verdade. Ajuda. Tu ouvias falar de Sim. candidaturas É verdade, e de é verdade. repente, desde que foram remarcadas as eleições da Sim. Europa, É não verdade, é? é verdade. Sim. Ajudou a Parou tudo, não anestesiar é? aqui, Parou tudo. anestesiou. E a Sim. guerra também contribuiu, portanto. Pois, sim. Sim, eu em relação a Carlos Moedas concordo que este não seria o momento dele, não seria expectável que ele avançasse agora. Acho que temo é que o PST faça esta eleição para segundas figuras, que seja um líder, enfim, de transição, como já dissemos aqui, e que só desejem isso figuras menos conhecidas ou menos agremiadoras. Mas aí a qualidade do próximo líder do PSD está nas mãos dos militantes do PSD que votam, que elegem, mas está na mão também de quem tiver mínimo de consciência Claro, partidária e cívica entre claro, os militantes do PSD candidatarem-se à liderança. e é isso Porque ser um líder de transição durante 4 anos para reconstruir um PSD que está desfeito não é tarefa pequena. a questão é mesmo essa, a questão é exatamente essa. São 4 anos, mas chegarão esses 4 anos para o PSD recuperar tudo o que precisa de recuperar? Pois, É uma questão é uma das interessante. incógnitas da Sim. política portuguesa. Sim. E a qualidade intelectual de quem for o líder será importantíssimo para isso. Eu não vou aqui dizer nomes de ninguém, porque quem sou eu para estar a qualificar pessoas, mas é evidente que há uns e há outros, não é? Eu só vou dizer uma coisa, que eu acho que a pessoa que vai ganhar as próximas diretas não vai ser a pessoa que vai às eleições candidata à legislativas em primeira. 2026. Eu também acho. Mas isso é o que é isso. Mas, filha, mas isso é o que estamos aqui a dizer, eu e o David, não é? É um líder de transição, Por pois na outras altura, palavras, a não ser que o Moedas se espalhe ao comprido na Câmara de Lisboa, o candidato a primeiro-ministro pelo PSD em 2026 vai ser o engenheiro Carlos Moedas. Mas Quer dizer, normalmente. daquelas coisas que está escrito nas estrelas, não é? Mas normalmente não é fácil Como alguém diria o espalhar-se. Dr. Santana Lopes. É verdade, mas não é fácil alguém se espalhar numa Câmara como Lisboa. Normalmente. Não sei, dá-se- não sei, vamos ver, Normalmente, vamos os ver. últimos presidentes de Câmara normalmente tiveram sempre sucesso na Câmara. bom, vamos não ver. sei se Uma outra podemos dizer exceção. isso de Fernando Medina Medina, no segundo pois. mandato. Mas já mudaram os procedimentos em relação às manifestações, por exemplo. Esse problema não vai acontecer com Moedas, garantidamente. Estás a assumir Pois, que o podem problema de acontecer Medina outros. foram as manifestações. Eu não estou tão certa disso. Conhecendo Pois. em Lisboa quem não votou nele, não estou tão certa disso, mas isso, enfim. Há problemas gravíssimos a resolver em Lisboa, Sim, como, por exemplo, a habitação. E isso vai ser claro que sim. decisivo para Moedas. Bom, podíamos continuar com a conversa, já se percebeu, mas vamos ficar por aqui com a promessa de regressarmos para a semana e de continuarmos atentos à realidade. Quando voltarmos, ainda não se saberão os resultados das eleições, mas elas vão ser repetidas neste fim de semana no Círculo da Europa. Irão o PS e o PSD manter os seus habituais eleitos? Logo veremos. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto.
Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.